Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma palestra da tarde aqui na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Bom, acho que vocês já me conhecem, né? Felipe Albani. E aí vamos começar hoje falando sobre um tema. Vamos tentar ver um capítulo inteiro hoje, que é o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Já aproveito para saudar a Verônica Rotti, Vanira. Desculpe se não pronunciar direito seu sobrenome, Vanira. Einiker. Tá? Depois peço desculpas se de repente não falei corretamente. Helene Bastos, Kátia Jaque, Fernando Costa, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E vamos começar lendo uma passagem, talvez vocês estejam um pouquinho, mas por conta também do tema hoje, vou trazer aqui uma passagem ou um trecho como página de abertura, do livro do Caíbar Schutel, um grande estudioso já desencarnado, maravilhoso, com muitas contribuições, e que merece sempre ser revisitado. Ele é muito pouco comentado pelo que eu costumo ver por aí, mas para quem estuda o Evangelho, ele é sensacional. Que diz o seguinte: o escopo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. Aquele que assim compreende, eleva-se, dignifica-se, e livre dos entraves materiais, sobe às alturas inacessíveis ao sofrimento, alcançando a felicidade eterna. Perdão. Aquele que assim não quer compreender rebaixa-se, desmoraliza-se e, absorvido pelas más paixões, desce às voragens da dor, para expiar, reparar as faltas, as transgressões das leis divinas. O que vive da carne morre, o que vive do espírito é imortal. Lutas, fadigas, trabalhos e dores são luzes para os vivos e sepulcros para os mortos. Uns pairam calmos, resistentes acima das misérias terrestres. Outros jazem sob os escombros amontoados pelo tufão inclemente da adversidade. O que vê com os olhos da carne vê misérias, estertores, morte. O que vê com os olhos do espírito vê flores que murcham, prados devastados, regatos que secam, fontes que não vertem água, avarias, mutilações, cadáveres putrefatos, mas vê também cores que são perfumes, luzes que são forças, vidas que despontam, seios que se agitam, almas que vivem e espíritos que vivificam. No panorama do universo, as duas faces da vida se mostram como o verso e o reverso da moeda, da medalha. Cada efígie tem a sua cotação acima ou abaixo da paz cambial. Nada se perde, nada se desvaloriza na equação proposta para chegar-se à incógnita da perfeição espiritual. A lei vê passar o tempo, as gerações, a terra e o céu, mas permanece inflexível, aperfeiçoando as gerações, a terra, o céu, na sua ação lenta, mas decisiva e depuradora. O escopo da vida é o cumprimento da lei, e o cumprimento da lei é a perfeição. Os que transgridem a lei descem pelos tremedais das paixões vis aos báratos tenebrosos da dor, mas aguilhoados pela dor sobem aos cimos das glórias imortais. Os que cumprem e proclamam o cumprimento da lei voam por entre luzes, cores e perfumes às eternas mansões dos espíritos soberanos, onde a harmonia, a verdade e a paz imperam na plenitude de seus direitos divinos. A vida na terra, para aqueles que na terra têm o seu tesouro, como que termina no túmulo, porque só o renascimento alcançarão a vida eterna. A vida na terra, para os que acumulam tesouros nos céus, é a senda luminosa que liga a terra aos céus. É a estrada comunicativa que lhes permite a passagem para se apossarem desse tesouro. Os que vivem na terra pela terra são da terra. Os que vivem na terra sem serem da terra são dos céus. A vida na terra é efêmera, a vida nos céus é eterna. E a posse da vida eterna consiste no cumprimento da lei. Buscai o reino de Deus e a sua justiça,
e tudo mais se será dado a vós por acréscimo. Então vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs, também bem-vinda Tamara, Cláudia Serenário, e assim vamos elevar nossos pensamentos, já entrar em clima de oração, lembrando do nosso amado Mestre Jesus, nosso divino Mestre, querido amigo, que nos orienta sempre para o amor, para a paz e para a fraternidade. Gratidão, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, a fim de podermos escutar as Tuas palavras, refletir sobre elas, debatê-las e procurar colocá-las em prática no nosso cotidiano. Agradecemos a presença de todos e vamos dar início a mais uma reunião neste lar, com a Casa Espírita expandida até os nossos lares, a fim de, nessa sintonia, podermos conversar um pouco sobre a Tua Boa Nova, o Teu Evangelho, e a Tua mensagem edificante para os nossos dias, de forma que lembremos que é no cotidiano que nós construímos o reino de Deus. Acima de tudo, dentro de nós. Esteja conosco, amado Pai, e agora pedimos autorização para darmos início à reunião da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos começar. Vocês sabem que eu gosto de expor com o PowerPoint, e aqui vai o nosso PowerPoint, para a gente poder conversar um pouquinho, que afinal, como é o Evangelho, hoje vamos usar essa figurinha um pouco diferente. Não sei se todos conhecem, de repente alguém está vindo pela primeira vez. O Evangelho segundo o Espiritismo é composto do prefácio da introdução. Quem perdeu a palestra de ontem pode procurar com a nossa querida Eni Gabriel, que estreou ontem aqui na casa. Falou sobre esses dois termos, especialmente a primeira parte da introdução, e 28 capítulos. Para nós hoje, foi reservado o capítulo 25, Buscai e Achareis. E esse capítulo é dividido em 3 tópicos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos afadigueis pela posse do ouro. E aí, essa primeira parte é muito voltada para o Sermão da Montanha. E aí começamos com essa passagem do Evangelho atribuído a Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe, o que procura, encontra, e a quem bate, lhe será aberto. Ou qual de vós, homens, que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, e se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe as pedirem? Instigante, né? Mas é muito interessante que esta mesma passagem também é encontrada no Evangelho atribuído a Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. Para evitar lermos tudo, só temos basicamente 2 variações que estão aí em vermelho, que é o acréscimo que tem em Lucas, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, ou seja, mais uma comparação que ele vem trabalhando aí, e em vez de boas coisas, ali está um bom espírito bom ao que nos pedirem. Então, nós temos muito pouca diferença dos 2 evangelistas. E no ponto, isso é bom para que a gente conversar um pouco sobre o que acontece nesse evangelho. Então, quando a gente observa essa primeira parte, nós temos uma gradação, e aí eu vou pedir ajuda ao Carlos Torres Pastorino, muito conhecido pelo Minuto de Sabedoria, mas que foi um teólogo sofisticadíssimo, um estudioso muito importante e cuja obra, infelizmente, encontra-se esgotada, que era uma publicação chamada Sabedoria do Evangelho, em que ele traz muitas contribuições para nossos estudos e que ajuda a entender pontos muito importantes, porque apesar de ter feito teologia, ele era um espiritualista, reencarnacionista, muito importante, e nós temos até ex-alunos da nossa casa dele. Para começar, o pedido, quando fala pede, né, pedir vos serás dado, o pedido é simplesmente verbal. Então, nós temos uma gradação aqui nesse trajeto.
Depois temos a procura, procurar e achareis. A procura supõe esforço pessoal. Já o bater exprime uma insistência maior. E aí tem um ponto muito importante. O Lucas coloca essas expressões após a parábola do amigo importuno, que infelizmente o Kardec não trabalhou, porque considerou que isso deveria trabalhar depois, mas é uma parábola muito interessante, que é uma parábola de solidariedade, exatamente para que nós procuremos ajudarmos uns aos outros. E é basicamente o modo de proceder quando desejamos alguma coisa. Não basta pedir ligeiramente e esquecer o pedido. É indispensável mentalizar com insistência, batendo na mesma tecla, com pertinaz constância, ou seja, pensa, 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 concentrando-nos no que desejamos, sem duvidar, sem hesitações e sem variações. No caso da parábola que Lucas acrescenta, o amigo procurado não pode atender ao que pede, perturbaria o sossego da família e muito se incomodaria. Mas o solicitante insiste de tal forma que acaba obtendo. E aí o Pastorino lembra que o Santo Agostinho, quando ainda encarnado, diz o seguinte: Deus tem mais desejo de dar-nos do que nós de receber, mas por vezes adia a doação para que não se apequene pelo recebimento imediato. Essa visão de Agostinho nos ajuda a entender o porquê de estarmos sempre pedindo, estarmos sempre procurando estar em oração. E é claro, colocar nossos pedidos não é nada de mal, muito pelo contrário. A grande questão é como nós fazemos e que pedidos. Porque muita gente quer o quê? A Mega Sena, o pessoal quer a quina, o pessoal quer fortuna, e se esquece muitas vezes das responsabilidades que vêm a partir dessas questões. Tem gente que pede uma determinada pessoa, mal sabe que às vezes a convivência com ela pode ser meio delicada. Às vezes estamos movidos pela sensualidade, e o que isso pode nos gerar? E aí o Pastorino continua: jamais receberemos coisas ruins se mentalizarmos coisas boas. Ou seja, os males que nos chegam são devidos a mentalizações errôneas de nossa parte. Então aí está o grande problema nosso. Somos hoje a obra de nossa mentalização de ontem e colhemos hoje o que ontem plantamos com a nossa mente deficiente e ignorante. Então, muitas das dificuldades que nós enfrentamos, muitas vezes são coisas que lá no passado quisemos de maneira equivocada. Porque nós não pedimos sabedoria, nós não pedimos discernimento, nós pedimos outras coisas que não fosse a evolução espiritual. Ou seja, nós temos aqui a famosa técnica da lei de causa e efeito, que é a palavra-chave dessa passagem bíblica. Então, o que acontece? Julgam muitos que a lei de causa e efeito é provocada pelos atos e pelas palavras de alguém. Entretanto, o que mais provoca a reação da lei é o pensamento, muito mais forte que qualquer palavra, gesto ou ato. Matéria produz matéria, e espírito produz espírito. E aí, voltamos ao nosso mestre Kardec. Ele diz, logo no segundo tópico, que aqui nós temos o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E aí, Kardec vai destendendo com uma coisa muito importante. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou o animal, o desejo incessante do melhor, e é desse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Às necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Portanto, Kardec já faz uma relação com o nosso passado, na nossa infância espiritual, até chegar à nossa evolução, ao estágio que nós alcançamos. Portanto,
Pedi vos serás dado, procurai e achareis, batei vos será aberto, é um processo que nos levou das cavernas até as nossas casas, até essa civilização que foi construída com trabalho, com pesquisa, com a vontade de superar as próprias dificuldades. Então, quando a gente se deita das nossas casinhas, no nosso conforto diário, devemos de todo um trabalho que foi feito ao longo de milênios. E ainda que nós tenhamos hoje uma dificuldade de distribuição de bem-estar para toda a população do globo, é o resultado de diversas encarnações pelas quais passamos e chegamos a esse patamar. E continua Kardec, que ele lembra o seguinte: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso que fez o trabalho uma necessidade, e terás dela, assim como todos nós, o mérito será recompensado de acordo com o que haja feito. E nós fizemos muito ao longo desses séculos. Nós merecemos estar nesse patamar, digamos, mais evoluído. Ainda falta muita coisa, claro. Estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regenerados. Mas é claro que para alcançarmos isso, precisamos também falar de algumas coisas que ainda vamos falar ainda nesta mesma palestra. Porque, afinal, hoje é o capítulo 25 todo, gente. É curtinho, mas é significativo para todas as nossas existências, nossas jornadas. E aí ele encerra esse quarto tópico dizendo o seguinte: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Os espíritos não vão fazer o trabalho por nós. E aí ele diz o seguinte: nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Portanto, cabe a nós, como humanidade, resolver os problemas que nós mesmos criamos, pois, afinal, essa sociedade mal distribuída é problema nosso. Não vai ser um Messias que vai resolver tudo, muito pelo contrário. E não digo nem alguém específico, mas eu falo do ungido do Senhor, que muitas vezes a gente imagina e que muitas religiões esperam. Tudo ser resolvido com trabalho, em conjunto, com a humanidade inteira, trabalhando por um bem maior. O que falta ainda é o desenvolvimento dessa solidariedade. Já está ver o que aconteceu com Jesus, que ele veio trazer a mensagem que aconteceu com ele. Não precisamos falar. Então, nós precisamos realmente aproveitar esses momentos de solidariedade em que nós estamos aqui, refletirmos e procurar maneiras de nos juntarmos, porque somente juntos nós vamos resolver esses problemas. Os espíritos orientam e nos alertam, mas não fazem um trabalho para nós. E é por isso que está aqui do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E tem mais uma coisa que Kardec fala ao final do item 5º. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Portanto, humildade, caridade, amor ao próximo. E é claro, a gente entender o que a gente quer. E o nosso objetivo aqui é procurar trabalhar esse bem-estar, mas somente é possível com a união de todos. Somos poucos aqui, mas podemos, com nossa boa vontade, contagiar e transformar esse planeta inteiro. Começamos com a nossa casa, começamos com a nossa rua, vamos contagiando e transformando o nosso bairro, a nossa cidade, e quem sabe, vamos transformando o Estado, o país, o mundo inteiro. Mas precisamos também desses valores que somente o Evangelho de Jesus nos traz.
Como nós vamos passar para o próximo, gente, vocês podem, de repente, deixar as perguntas, que para mim eu fico vendo aqui as mensagens que vocês colocam, e qualquer pergunta, sugestão, qualquer coisa que vocês disserem, por favor, podem colocar, que aí a gente retorna, sem nenhum problema. Nós vamos passar agora para a segunda parte. Olha que beleza, né, gente? Isso é de uma poesia sensacional, porque afinal nós vamos falar do observar os pássaros do céu. E aí nós vamos dividir a nossa abordagem em duas etapas. Primeiro, nessa passagem que está tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho atribuído a Lucas. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração estará. E no Evangelho atribuído a Lucas, vocês vejam que é um pouco mais resumido, por isso Kardec preferiu utilizar o Evangelho atribuído a Mateus. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexaurível nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não rói. Porque onde está o vosso tesouro, também estará o vosso coração. E aí, o que nós temos aqui de segredo? E eu peço ajuda ao Pastorino mais uma vez. Ele diz que Jesus nos recomenda o despendimento ou o desapego das riquezas. E ele coloca uma fórmula considerada um axioma, ou seja, uma verdade indiscutível. Onde está teu tesouro, aí estará teu coração. E aí, o que ele fala? O essencial não é não ter, e sim, aliás, não é não ter, e sim não apegar-se. Não prender o pensamento, cuja sede reside no coração, a essas coisas externas e transitórias. E a nossa sociedade tem muito disso. Basta olhar que muitas vezes nós temos uma visão muito delicada e muito negativa, que é nos prendermos a todas as questões de vaidade, ou de, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Isso que estou falando, essa posição em que eu estou é transitória. Vocês também podem me trazer, de repente, lições até mais profundas do que muitas vezes as pessoas que estão em determinados patamares superiores. Os cargos que ocupamos, tudo isso é transitório na nossa existência. Nossa casa, nossas relações familiares, tudo isso é transitório. Então, tudo isso é importante, é nesse ponto que Jesus toca e que é importante que nós tenhamos consciência. E aí é interessante que o que Pastorino fala exatamente para simbolizar. Ouvimos uma pequena história que esclarece bem o tema. Certo grande fazendeiro norte-americano, após ouvir um bispo falar sobre o desapego e afirmar nada é de ninguém, convidou-o a almoçar em sua fazenda. Antes do repasto, levou-o a visitar as imensas propriedades cultivadas. Ao regressar na hora do aperitivo, indagou do bispo. Agora diga-me, senhor bispo, tudo isso não é meu? Foi tudo comprado, pago e construído por mim. Não é meu? O bispo calmamente bebeu um trago do aperitivo e disse: faça-me esta pergunta daqui a 100 anos. Ou seja, de quem era exatamente? Basta para pensar um pouco. Tudo bem, a gente hoje vive mais do que 100 anos, de repente, mas o que é nosso? Nem nossos corpos nos pertencem. Somos usufrutuários. Somos apenas pegando o empréstimo que Deus nos concedeu para que nós fizéssemos o melhor possível em prol de toda a sociedade. E não apenas do nosso círculo de amigos, mas de toda a sociedade humana. E, é claro, a sociedade espiritual que nos rodeia e muitas vezes não percebemos. Então, Pastorino nos lembra, cabe então ao espírito desprender-se de tudo,
Precisa viver no mundo real, embora entre riquezas terrenas, mas como se as não possuísse, como se de fato fosse um empréstimo que ele tivesse por obrigação gerir cuidadosamente. Talvez um bom exemplo de evangelho segundo o Espiritismo é o caso que depois nós vamos ver em O Céu e o Inferno, que foi a Condessa Paula. Tem um capítulo que é o único trecho do evangelho em que o Kardec conta a história. Infelizmente eu não vou me lembrar aqui qual é o capítulo, mas é importante a gente lembrar que é aquela senhora que utiliza de todas as maneiras para ajudar as pessoas ao redor, aquela dos infortúnios ocultos. Procurem essa passagem, vocês vão ver exatamente dessa maneira. E ela é considerada um espírito feliz, uma pessoa rica que soube muito bem como trabalhar essa questão do desprendimento. Além disso, muito cuidado com o coração. Jamais coloquemos nossa felicidade em qualquer objeto ou em qualquer pessoa. Nós colocamos realmente, nós às vezes inventamos muitas ilusões nesse ponto, né? Às vezes a gente confia, a gente coloca, às vezes a esperança num namorado, numa namorada, num esposo, numa esposa, num político, num religioso. No entanto, todos somos imortais, somos irmãos, mas em processo evolutivo. Estamos todos em patamar evolutivo. Ninguém aqui é perfeito, somente Deus e somente Jesus, nosso guia e modelo, é a perfeição relativa que temos como ideal. Então ele continua. Nada colocamos nossa felicidade, nem qualquer objeto, nem qualquer pessoa fora de nosso eu verdadeiro, porque se assim não agirmos, seremos infelizes. Tudo que é externo traz dor e sofrimento. Só o verdadeiro esposo, Cristo, pode constituir nossa felicidade plena e permanente. Então é nesse ponto que nós devemos nos colocar sempre. Depois nós vamos falar um pouquinho de Kardec, mas antes vamos passar para a segunda parte. Aí, novamente, o Evangelho atribuído a Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem com vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais que elas? E qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um cúbito, que equivale a meio metro, que seria um antebraço, à sua estatura? E por que vós vos preocupais pelo que haveis de vestir? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, contudo vos digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Assim, não vos preocupeis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que precisai de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a perfeição dele, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o amanhã terá o seu próprio cuidado. Ao dia basta o seu trabalho. Um momentinho. Senão vamos ter defeito na voz. E tudo que não pode acontecer agora é isso, né? Então, também temos esse mesmo ponto no Evangelho atribuído a Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 31. E disse a seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vida pelo que haveis de comer, nem com o corpo pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Observai os corvos, que não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro, e, no entanto, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves. Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Se, pois, não podeis nem as coisas mínimas, por que vos preocupais pelas outras? Considerais os lírios como crescem, e não trabalham nem fiam. Todavia vos digo
que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não preocupeis, pois, o que comereis ou bebereis, bem, vos preocupeis, porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisa delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos deixar essa paisagem enquanto a gente vai comentando um pouco sobre esse trecho muito importante. Esse abandono à providência, como nos diz Pastorino, é plenamente correspondido depois do encontro. Mas enquanto presos à personalidade, quase não será possível. Ou seja, nós ficamos muito presos à nossa personalidade atual. Isso porque a personalidade tem sempre mais confiança em si do que em Deus. Quando o Espírito compreende a realidade de Deus, desse Deus que está em nós também, porque afinal nós somos centelha divina, em tudo, quando verifica que o Pai habita dentro das plantas e as flores, dando de vestimentas a delicadeza e beleza inatingíveis pelo homem, qualquer que seja sua riqueza. Quando se convence de que Deus está dentro dos pássaros, deles cuidando ternamente na roupagem multicor das penas, garantindo-lhes ainda o sustento dia a dia. Então sua confiança na providência cresce ao ponto de saber que também não poderá haver abandono por parte do Pai a qualquer criatura humana, cuja evolução a torna muito mais importante do que qualquer flor ou pássaro. Lógico que a personalidade, enquanto encarnada na Terra, tem imensa dificuldade em seguir literalmente esses preceitos, tanto que os comentaristas dizem tratar-se apenas de conselhos. Mas a individualidade pode vivê-los perfeitamente à vontade, aprendendo então a conduzir a personalidade com desapego por entre os bens perecíveis da matéria. A vida é mais que o alimento, porque nossa vida é a participação da vida divina, que jamais termina. Somos todos imortais. Por isso, não há morte para o nosso eu. O corpo se perde e se desmancha, mas o espírito vive da vida de Deus, que constitui seu eu, isto é, sua substância última, sua essência profunda. E aí nos lembra Pastorino que o ponto básico aqui é o ensino da não preocupação, que é o mais difícil, né, gente? Digo eu por mim mesmo, porque eu estou com o salário atrasado e não tenho noção de quando vai sair. Então a gente precisa aprender a lidar com isso também. São situações que estão vivendo com outras pessoas, que mal ou bem ainda tem salário, tem pessoas que nem emprego têm. Infelizmente perderam por conta da situação atual. Então nós temos situações muito difíceis vivenciando no mundo. E a gente tem por bem a caridade para ajudar uns aos outros. Então aqueles que têm muito podem ajudar aqueles que têm pouco. É um dos nossos papéis e que também nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas o mais importante é a gente entender que há muitos desafios que vão além da conta de luz, da conta de água, da conta de telefone. Tem a nossa saúde, tem esse processo evolutivo que nós estamos passando exatamente para nos elevarmos espiritualmente de uma forma talvez um pouco mais drástica, mas que é necessário da nossa compreensão, o recadinho que o Pai está querendo nos transmitir. Aí, continuando. Assim como o espírito do homem está integralmente em cada célula do corpo, embora seja transcendente ao próprio corpo total, e assim como o espírito do homem sabe, embora com muita deficiência por causa do seu atraso, de sua ignorância, tudo o que se passa em cada célula, olha a profundidade disso, gente, tudo que se passa em cada célula, tomando conhecimento de cada espetada que se dê em qualquer parte do corpo. Assim, Deus infinitamente superior, sendo o Espírito dos universos, sabe o que se passa em cada partícula, por mínimo que seja, moléculas, células, bactérias, vírus, átomos, núcleos e qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Por vibrar no infinito e na eternidade, que não tem antes nem depois, Deus conhece todo o seu instante único no hoje eterno, que afinal para o Espírito não existe nem hoje nem amanhã, existe a vida eterna. Que nós estaremos quando desencarnarmos, mas quando a gente se desprende no sono, a gente relembra esse período. A gente vivencia o hoje eterno. Enquanto nós, limitados, dividimos o agora em ontem e amanhã.
A nossa deficiência da capacidade cognoscitiva, ou seja, de conhecimento de tudo, aconselha Jesus que não nos preocupemos com o amanhã, porque Deus se ocupará. Cabendo a nós viver o momento do agora, o hoje. Então, a ordem taxativa para a individualidade passa a resumir-se na procura do reino de Deus, e isso na máxima perfeição possível. Ora, estando o reino de Deus dentro de nós, e só dentro de nós, é pelo mergulho nessa nossa consciência cósmica, ou seja, em nós mesmos, que podemos encontrar e unificarmos a Ele. Ou seja, que o pastor propõe essa unificação com essa mensagem divina. Quando tivermos conseguido esse mergulho no fogo do amor e do Espírito Divino, teremos alcançado o objetivo único de nossas encarnações, porque a única meta da reencarnação é proporcionar os meios de realizar essa unificação, que só é conseguida enquanto habitamos o tabernáculo de carne, ou seja, o corpo físico, que nos facilita os meios de alcançá-lo. A consequência de não se dar importância aos bens transitórios e perecíveis é a seguinte: distribuam-se pelos necessitados, vendam-se, troquem-se por boas obras, que essas ficarão guardadas em bolsas que não envelhecem, constituir um tesouro que não se acabará jamais, pois que ficará agregado à própria substância de nosso eu, nossos atos, palavras e pensamentos, que é o que carregamos quando o corpo físico se destrói. Se nosso tesouro está no Espírito eterno, aí estará também nosso coração, eternamente feliz e bem-aventurado. Mas se tivermos a infeliz ignorância de apegar-nos a qualquer coisa que esteja fora de nós, que seja externo, mesmo se trata de religiões e devoções místicas, estaremos caminhando na direção oposta de Deus, que está no nosso interior mais íntimo. Agora, vamos a Kardec. E Kardec, com a sua pedagogia fantástica, também traz uma polêmica muito importante. Interpretadas à letra, observar o pássaro do céu e tudo mais, essas palavras seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. E não é isso que acontece. Nós vimos aqui que precisamos de todo esse trabalho e desse alcance com Deus. E aí Kardec nos lembra o seguinte, que também tem uma coisa que o Pastorino falou. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, nós temos todos os recursos disponíveis no planeta. Só depende de nós aprendermos a desapegar. E aí vem aquela lição do necessário e do supérfluo, que também é uma lição tratada no Evangelho. E que muitas vezes é relativizada, mas não pode ser relativizada. E esse momento extremo é exatamente para pensarmos sobre isso. O que é necessário na nossa vida? E o que está sobrando que pode servir a outro? Quantas pessoas agora, nesse momento, estão sendo demitidas ou passando por necessidades, desde fome e até mesmo frio que está chegando com o inverno? Olha as oportunidades de ouro que estamos tendo de colocar em prática esse ensinamento evangélico, de nos desprendermos dessas questões, de nos desprendermos de determinados bens terrenos que podem servir de mínimo conforto para irmãos que às vezes não tiveram nunca nada disso. E fala uma coisa muito importante, não é só dar a cesta básica, é também um ombro amigo, é também estimular um curso profissionalizante, é também transmitir boas vibrações com orações àquele irmão ou àquela irmã com quem não temos contato há tanto tempo. É a oportunidade que estamos tendo, por exemplo, aqui, de conversarmos pelo Facebook, pela página da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, em que pelo menos umas 5 palestras acontecem por semana. E os grupos de estudo que também estão acontecendo, e podemos trocar experiências, trocar conselhos, trocar ideias e trocar também maneiras de trabalhar bem. E aí continua Kardec. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momento supérfluo, ou melhor, o momentâneo supérfluo de um, suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo
para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Olha esse recado. Que sementes que estamos espalhando, gente? Ou será que nós estamos acumulando essas sementes? Daí o haver dito Jesus: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. Sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Ou seja, sacrifiquem os bens terrenos em prol dos bens espirituais. E aí lembramos de Francisco de Assis, que inclusive deixou a própria roupa por conta de um pobrezinho. Será que conseguiríamos isso, gente? É realmente algo a se pensar. É um sacrifício extremo. Eu acredito que a maioria de nós não conseguiria. Mas, em alguns momentos, vamos nos colocar nessas condições. E aí, eu pego um trecho, justamente daí do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, desigualdade das riquezas, que aí vem o seguinte: pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí daí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora que um instrumento passivo e responsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Então, é nesse ponto que nós encerramos esse trecho do Observar os Pássaros do Céu, porque o que falta, o que sobra para nós é egoísmo. É nesse ponto que nós precisamos ter realmente muito cuidado, porque se nós não vamos levar nada em nossos corpos, nós precisamos repensar a nossa maneira de agir e de que forma podemos ajudar nossos irmãos. Vamos passar agora, meus irmãos e minhas irmãs, para a terceira e última parte desse estudo, que não vos afadigueis pela posse do ouro. E aí vocês têm umas moedas romanas, que provavelmente Jesus possa ter entrado em contato, exatamente para que nós lembremos do que está ali neste momento. Então, temos aqui no Evangelho atribuído a Marcos, capítulo 6, versículos 8 a 11, esse trecho. Ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos, que são evangelhos semelhantes. E ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um só bordão ou cajado, nem alforge, que é uma bolsa que é colocada em sela, nem pão, nem dinheiro na cintura, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Disse mais a eles: em qualquer casa onde entrardes, permanecei ali até que vos retireis do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos ouvir saindo dali, sacudi o pó da sola de vossos pés em testemunho contra eles. Também está no Evangelho atribuído a Mateus, capítulo 9, versículo 15. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de bronze em vossas cinturas, nem de alforje para a jornada, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, pois é digno o operário de seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, indagai quem nela é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, torne para vós a vossa paz. E se alguém vos não receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do karma haverá menor rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por fim, no Evangelho atribuído a Lucas é bem curtinho, capítulo 9, versículos 3 a 5. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem prata, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partireis.
Em qualquer local que vos não receber, ao sair da cidade, sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas passagens, falando sobre o seguinte. Esse trecho é uma sequência que, se a gente pega o Evangelho atribuído a Mateus, nós temos determinadas instruções que o Mestre Jesus tece aos seus discípulos. E o que nós podemos tirar daí? Falando em dinheiro, Marcos diz bronze, Lucas escreve prata e Mateus especifica nem ouro, nem prata, nem bronze. Nesses materiais eram cunhadas as moedas, segundo seus valores, sendo que de bronze eram confeccionadas as moedinhas de pequeno valor. Daí até hoje a gente tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. E aí tem uma outra coisa, que como eu utilizei a tradução do Pastorino, eu preferi porque ele traz alguns pontos que são muito interessantes em termos de cultura espírita, ou melhor, de cultura histórica, que muitas vezes falta, às vezes, naquilo que a gente fala. Traduzimos na cintura e não no bolso, nem na bolsa, pois era a cintura, ou às vezes o turbante, o local utilizado para carregar as moedas, quer colocadas em pequenos sacos, quer numa cava costurada para isso na cintura da túnica. Falar em bolsas ou bolso seria anacronismo, pois o que na época se utilizava não era o que hoje entendemos com essas palavras. E não só os israelitas se carregava o dinheiro na cintura, era uma cultura geral, inclusive na cultura romana. Tem uma outra coisa que é interessante. As sandálias ou alpercatas também são proibidas em Mateus. Quem tem ali coleção de sapatos, né, deve ficar meio desesperada, né? Mas vamos lá. Só que elas são autorizadas em Marcos. Então nós temos essas duas questões aí um pouco conflitantes, mas isso é parte dos estudos dos evangelhos. E aí temos vários estudiosos que colocam essas questões. Vestir duas túnicas era costume de viagem para proteger do frio e a noite, servindo a segunda de muda enquanto se lavava a de baixo, que estava suada, que afinal, imagina naquela época, né? Lembrando que não tinha nem perfume, muito pelo contrário, tinha que usar aquela roupa e as duas túnicas eram exatamente para isso. Todas essas recomendações são feitas para treinar a confiança na providência do Pai, assim como o espírito de desprendimento e pobreza, indispensável a quem pregava o reino do Espírito. O operário é digno do seu sustento. E aí o que ele coloca é o seguinte, tem uma palavra grega que exprime alimento e algo mais, como acolhida e hospedagem, que é chamada troféis. O troféu era o que se proporcionava aos filhos da casa, ou seja, sustento, alimento, acolhida e hospedagem. Ao chegar à localidade, era comum uma pessoa se informar de alguém que fosse digno, é um costume judaico, e nessa casa se permaneceria todo o tempo, pois ao ausentar-se dela constituiria, segundo o hábito israelita, ofensa ao hospedeiro. Então também nós temos esses detalhes na cultura judaica. Ao entrar na casa, a primeira coisa a se fazer era saudar os seus moradores. Uma vez atribuídas vibrações de paz, ela se derrama fatalmente, quer sobre a casa, se a sintonia for boa, quer sobre o vosso próprio emissário. E como a palavra tem poder, lembra de uma passagem do Chico em que o Emmanuel o alerta sobre a questão da bênção e da praga, que realmente quando você emite uma bênção, essa bênção chega até a pessoa, e a praga também pode chegar até a pessoa. Pensemos sempre na questão dos nossos desejos, mas também de se falar. É sempre importante dizer que nós amamos uns aos outros. Então façamos também esse exercício e vamos ver como as coisas melhoram quando desejamos o bem. Continuando aqui. Se o emissário cristão não fosse recebido, devia fazer o que era hábito de todo israelita, quando regressava à Palestina proveniente de terras pagãs. Sacudir o pó da roupa e dos pés para não conspurcar a Terra Santa. Porque, afinal, tínhamos esse costume da Terra Santa, mas também havia essa questão de você não guardar qualquer mágoa, qualquer rancor, e aí o simbolismo do pó, da roupa e dos pés. A memória do cataclismo de Sodoma e Gomorra permanecia viva, era julgado como o mais terrível castigo de impiedade, pois menos rigor haveria para essas cidades que para aquela que não recebesse um enviado do Mestre, ou melhor, os enviados do Mestre. E aí, lembrando que o que
causou também isso, né, ou pelo menos é colocado nessa linguagem simbólica bíblica, foi exatamente a falta de caridade, a falta de hospedagem. Pelo contrário, eles queriam simplesmente dilacerar os visitantes, inclusive na parte sexual. Só que na interpretação oficial se costuma falar apenas a questão sexual, mas na verdade não houve qualquer caridade para com os visitantes. Agora tem um detalhe. A permanência em cada localidade devia ser curta. A tradição da época, registrada num livro chamado Didaquê, prescreve 1 dia ou no máximo 2, acrescentando que aquele que permanecer 3 dias é falso profeta. Por isso que Jesus circulava tanto pelas cidades. E aí tem um ponto que realmente pode ter chamado a atenção dos ouvidos de vocês, quando falou o dia do karma, que foi uma escolha do pastorino, porque ele ligou a palavra crises. Ela não se refere ao juízo final, que muitas vezes, se vocês olharem algumas traduções bíblicas, está lá no dia do juízo. Mas o que ele diz que esse karma, por que colocou karma? Porque seria a colheita do resultado das ações feita por meio da frequência vibratória de cada um, de acordo com as ondas básicas de cada ser. Será ele atraído para este ou para aquele local, tal como as ondas de rádio, né, ou de televisão, que penetram no aparelho de rádio receptor, de acordo com a sintonia em que este se encontra, como vocês estão aqui sintonizados conosco na página do Facebook da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Se as ações forem na linha do bem, na direção do espírito, a colheita será alegria e paz. Se for no sentido do mal, matéria ou Satanás, que é uma das traduções de inimigo, o resultado colhido, karma, será dores e sofrimento. E aí vamos encerrar com as palavras de Kardec, que é realmente também fantástico, para encerrar, caminhar para o encerramento do nosso trabalho. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. O dos tempos antigos somente se conserva em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Vídeo, o pessoal passa num aperto na rodoviária, no aeroporto, ou até mesmo em viagem de carro. Tem vários postos por aí, né, se a gente anda pela região metropolitana ou pelo sudeste, mas se você vai para outros lugares, realmente é um pouco mais complicado. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, nada tendo não despertariam a cobiça no que os recebessem. Olha outro ponto que é importante. Porque se você chega num determinado local demonstrando muita riqueza, as pessoas, que afinal estamos num planeta de provas e de expiações, podem ter um acréscimo na ambição ou na inveja. E aí pode não haver o roubo físico, mas pode haver uma espécie de maus pensamentos direcionados. Daí também essa busca pela simplicidade, como fez a Condessa Paula enquanto esteve entre nós. Continuando. Ao demais, eles nada tentam, exatamente, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguir dos egoístas os caridosos. Olha que técnica maravilhosa. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. E aí, como nós nos comportamos quando vemos alguém necessitado, né? Independentemente de quem seja. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou-lhe porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. E aí o Kardec encerra com esse espetáculo. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência.
A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematezeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o reino dos céus era tomado com violência. Hoje o é pela brandura. Então, gente, Kardec encerra lembrando exatamente para a gente não ser violento de todas as outras formas. Muito pelo contrário. Precisamos aprender com essa brandura. Precisamos aprender a amarmos uns aos outros. Fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. É importante que tenhamos esse cuidado sempre. E aí, caminhando para o encerramento, vamos sintetizar o básico, ou o principal dessas lições. Naquele texto do Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é indispensável mentalizar com insistência, batendo na mesma tecla com pertinaz constância, concentrando-nos no que desejamos, sem duvidar, sem hesitações nem variações, que é a técnica da lei de causa e efeito. E aí Kardec nos diz: pedi a luz que vos clareie os caminhos, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles vos virão acompanhar-vos, e vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Sobre observar os pássaros do céu, temos o seguinte: cabe então ao espírito desprender-se de tudo. Precisa viver no mundo real, embora entre as riquezas terrenas, como se não as possuísse. Como se de fato fosse um empréstimo que ele tivesse por obrigação gerir cuidadosamente. O ponto básico é o ensino da não preocupação. Quando a fraternidade reinar entre os povos, diz Kardec, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Por fim, não vos afadigueis pela posse de ouro. Todo aquele que pretende dedicar-se à vida real do espírito tem que desprender-se ou desapegar-se de tudo quanto é material, dinheiro, roupas, calçado, comida, etc., vivendo apenas para fazer o bem, curando, ressuscitando, limpando, distribuindo paz, tudo de graça e sem esperar retribuição. Por fim, Kardec: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolheis os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Enfim, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, era o que a gente tinha para hoje. Alguma pergunta? Só dar um pequeno aviso para a gente lembrar, porque afinal é parte do nosso trabalho lembrar. Nossas palestras são às 10 da manhã, com uma aula nas segundas-feiras. Quartas-feiras, dobradinhas, 15 horas, com as palavras do codificador. E às 20 horas, com nova palestra pública. Quinta-feira, 16 horas, também temos palestra pública. E aos sábados, 19 horas, nova palestra pública também. Alguma pergunta, algum comentário? Não sei se fiz dentro do que vocês imaginavam, que de repente poderia ser acrescentado. Eu acredito que alguma pergunta, um comentário. Gostaria de saudar outras pessoas. Eu me perdi já em quem eu tinha falado aqui, saudado. Eu vou chamar de novo aqui. Agradecer as saudações da Verônica Roth, da Vanira Einiker, da Helene Bastos, do Fernando Costa, Tamara Lunini, Cláudia Serenário, Isabel Neto, Elizabeth Barros, Alexandre do Vale, Lucimara Gomes, Maria
Maria Idalina Quintela, agradecido também de estar vendo todos vocês e todas vocês. Gratidão, Tânia Correia também, Maria, enfim, obrigado pelo carinho. E, claro, né, vamos agora levar nossos pensamentos. E aí eu vou pedir uma ajuda de quem a gente mais deve se lembrar, que afinal legou essas lições, que é o nosso amado Mestre Jesus. E vamos fazer a prece final. Gratidão, Pai, por mais uma vez termos estado aqui presentes, recebendo esses fluidos, nesse contato, nesse momento de casa espírita expandida, em que o contato entre nós acaba acontecendo pela casa espírita envolvida a cada um de nós, transformando os nossos lares em pequenas casas espíritas, envolvidas por ligações invisíveis, cada um de nós, com a casa de Deolindo. E neste momento pedimos que todos sejam envolvidos por essas vibrações e que as lições que hoje foram trabalhadas, discutidas, trazidas por meio do estudo, também sirvam para que possamos prosseguir de reforço para a nossa jornada terrena, rumo ao planeta de regenerados e depois a mundos ainda superiores a esses, para que possamos evoluir espiritualmente e trabalhar pelo bem de todos os que estiverem ao nosso redor. Gratidão, Pai, por esse momento. E vamos encerrando, pedimos autorização para encerrar, para prosseguirmos as nossas jornadas com mais energia e confiança em Ti, Pai. Lembrando dessas 3 lições fantásticas que Teu Filho nos legou, de maneira fantástica, registrada pelos evangelistas, e que chegou até nós, para que nos lembrássemos de Ti sempre. Confiamos em Ti, Pai, e também lembremos de que nossa jornada e nossa evolução depende também de arregaçarmos as nossas mangas e realizarmos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para conseguirmos superar todas as nossas dificuldades, inclusive os desafios de nossa sociedade muito impregnada no materialismo. Topamos o desafio, Pai, e pedimos autorização não somente para seguir as nossas jornadas, mas para encerrar os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Gratidão, meus amigos e minhas amigas, gratidão por tudo. Agradeço por mais esse momento. Vou aguardar só mais um pouquinho por conta do delay que o Facebook nos proporciona. E aí lembramos, vou colocar aqui o banner para a gente sempre se lembrar das nossas reuniões, e lembrando sempre de estarmos atentos e atentas às atualizações na página do Facebook, que são os nossos próximos eventos, as questões envolvidas também com as finanças da casa, porque afinal, apesar de estarmos afastados, a casa continua com suas despesas e continua também com os trabalhos de assistência social, que são imprescindíveis nesse momento em que muitas pessoas estão sem trabalho. E é claro que a casa também precisa gerir todas as outras questões envolvidas. Então, contamos sempre com a participação de todos e todas, e vamos prosseguir nossas jornadas. E, de minha parte, muita gratidão a todos que puderam assistir. Um último pedido: curtir e compartilhar também, se vocês acharem que merecemos a difusão desse estudo, e também no compartilhamento da página da Casa da Cultura Espírita Deolindo Amorim. E também uma outra coisa que é importante, divulgação da doutrina espírita, que acaba sendo também a nossa grande meta, por isso que nós estamos aqui trabalhando. Mais uma coisa que agora me foge, que é uma coisa que me acontece, que eu esqueci o que eu ia falar, porque afinal não preparo um roteiro, mas vamos sempre prosseguir. Sem perguntas, pelo que eu percebi, estou dando uma olhada aqui na página do Facebook também. E, por fim, vou deixar com vocês com um sorrisão do nosso amado Mestre Jesus, pois sem ele não conseguimos prosseguir. Beijo a todos e a todas, e até
a próxima palestra.